Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre biociclo vegetal, o ciclo de vida das nossas plantas frutíferas. Nos podcasts passados, nós já falamos bastante de planejamento, do preparo de solo, conservação, falamos um pouquinho de geada, já falamos da cultura do abacate, pincelamos o conceito de ambientes produtivos, preparo de solo e manejo de planta de cobertura. Nesse momento é importantíssimo nós começarmos a falar um pouco de planta para que nós possamos avançar o assunto e começar a mesclar os manejos. Aí nada melhor do que falar do ciclo de vida da planta. Todas as plantas iniciam seu ciclo de vida pela semente, assim como nós iniciamos na barriga das nossas mães, na gestação. Então a fase de semente, de uma forma bem simples, é como se fosse o finalzinho da gestação ali, que o embrião, o nenezinho, está esperando o parto acontecer. No caso da semente, ela vai acontecer quando nós colocarmos ela para germinar e ter a emergência. Aí uma plantinha ali e está encerrada essa fase de gestação, de nascimento. A segunda fase que a planta tem é chamado de período juvenil e ele é caracterizado principalmente pelo forte crescimento vegetativo e pela ausência de flores. A planta não tem capacidade de se reproduzir. Então é uma planta molecona, seria a infância da planta. Ela está ali no mundo só para comer, crescer e dar um pouquinho de trabalho, né? Um trabalho gostoso, mas dá. Então o período juvenil é uma fase de intenso crescimento e ganho de porte da planta, onde ela vai estruturar toda a sua arquitetura, todo o seu esqueleto, quando ela chegar na fase adulta, ela poder produzir muito. Então essa fase, ela é uma fase caracterizada por uma intensa atividade dos hormônios promotores de crescimento e é uma fase que ela pode durar de 1 até 20 anos, 60 anos, dependendo da espécie. Na média, para as nossas frutíferas, o período juvenil ele vai durar em torno de 2 a 5 anos, tá? Lógico que depende da espécie. Nós temos, por exemplo, as mirtáceas, né? Goiaba é 1 ano, 2 no máximo. Dentro das mirtáceas, a jabuticaba, e dependendo da espécie, pode demorar de 12 ou mais. E ao final dessa fase, a planta entra na fase de transição, para ela atingir a fase produtiva. Assim como nós temos a puberdade, a planta tem a fase de transição, que é uma fase caracterizada pelo término do crescimento. Ela finaliza a estrutura, o esqueleto, o corpo da planta e ela ajusta o balanço hormonal para conseguir reproduzir, ou seja, emitir flores. Então é uma fase que vai durar em torno de 1 a 3 anos, dependendo da espécie, de como foi o período juvenil dela, se ela foi bem formada ou não. E a partir desse momento, a planta está caminhando para a fase adulta, para a fase produtiva. Ele é bem marcado por altas oscilações hormonais na planta. Então eu tenho muito hormônio de crescimento, muito hormônio de senescência, inibidor de crescimento, e ela vai equilibrando isso aí. É a fase onde ela começa a estruturar melhor as suas reservas, tá? Então ela começa a acumular mais reserva no tronco, na madeira, para as plantas lenhosas. As plantas anuais herbáceas a gente já não tem tanto isso. E um ponto interessante da gente entender é que essas fases mudam um pouco, tá? Então a fase de transição numa planta herbácea e numa planta anual, ela é uma fase muito rápida. Então é algo de 1 a 2 meses no máximo. O start é o estímulo ambiental e ela entra em produção. Assim como o período juvenil. De uma planta anual, o período juvenil é extremamente rápido. Ele vai ficar de 1 a 6 meses, dependendo do ciclo total que essa planta ocupa. Então nós temos de ponderar isso aí. Mas independente do tipo de planta, vai funcionar da mesma forma. Então o período de transição é esse período que para as plantas lenhosas pode durar de 1 a 3 anos até ele estabilizar. As plantas anuais vai durar 1 mês, 2 meses no máximo, onde ela inicia a florada, né? E é um período super importante na produção, que na nossa ânsia de ver retorno financeiro e já ter a produção, às vezes nós forçamos demais a planta. Deixamos uma carga maior do que ela está aguentando ou do que ela aguentaria, porque lembra que o período de transição ela ainda está terminando de formar a estrutura, então o corpo dela não está pronto ainda para ter uma alta produção. Seria uma menina muito jovem ter um filho, tá? Seria exatamente isso. Ela ainda não se desenvolveu toda, por mais que ela é apta a ter um filho, mas isso pode prejudicar ela ou não, vai depender muito do crescimento. Então nós temos que tomar esse cuidado. Normalmente nas plantas, as primeiras produções a gente descarta, primeiros frutos a gente descarta para aliviar a planta, para ela terminar de formar esse fruto. Passou a fase da transição, nós vamos entrar na fase
produtiva, que é a fase adulta da planta. Teoricamente, isso para a planta é mais fácil, ela vai estar uma planta equilibrada, se falando de hormônio. Então é uma planta que ela sabe crescer e sabe reproduzir. Então ela tem esse equilíbrio natural dela aí. Para o ser humano chegar nesse equilíbrio aí talvez é um pouco mais difícil e pode demorar mais, né? Hoje a fase de transição está durando dos 12 aos 30 anos, mais ou menos, mas para a planta é um processo mais rápido e com bom manejo e se encurta, né? O que é essa coisa de crescer e produzir? Ela vai fazer ao mesmo tempo? Pode fazer e não pode. Isso depende, isso vai ser assunto no próximo podcast. A gente vai falar do ciclo anual da frutífera, mas a ideia é o seguinte, lembrando que toda flor sai de uma gema florífera que precisa ter indução, e para ter gema eu preciso ter crescimento. Então a brincadeira do equilíbrio é o quê? Planta obrigatoriamente tem que ter crescimento vegetativo todo ano, não tem como fugir disso, senão ela não renova as gemas. Uma vez que uma gema abriu flor, ela não abre de novo, a gente perdeu essa gema. Então o equilíbrio é isso aí. Às vezes ela pode priorizar um crescimento em algum momento dela e depois reproduzir. Cada planta tem isso. E a fase adulta dela, a fase de produção, é uma fase que ela dura muito tempo. É uma fase que com o manejo ainda, nós empurramos ela por vários anos. Então eu falei para vocês de planta no período juvenil de média de 3 a 5 anos, para a gente formar a planta. Período de transição de 1 a 3, quando bem formada 1 ano. Então a gente tem a planta entrando na fase adulta próximo aos 6 anos. Coincidentemente é o ponto de payback do projeto, onde a maior parte das plantas lenhosas começa a ter um retorno financeiro positivo. Ou seja, a planta equilibrou, ela já tem uma alta produção ali. Com o manejo a gente vai ajudar a planta a fazer isso. Nós temos plantas com caráter bianual, como o café, por exemplo, como a oliveira, as próprias ameixeiras, que elas têm um ano de safra boa, safra alta e um outro ano de safra baixa, ou o pessoal na literatura inglesa fala ano on e ano off. O safra baixa não significa que ela não vai produzir, mas ela vai produzir bem menos do que na safra de alta. Tem plantas que têm essa característica, e às vezes nem com o manejo a gente consegue corrigir isso, e tem plantas que com o manejo a gente consegue trabalhar essa alternância de produção. É natural de todas as plantas, principalmente as plantas lenhosas. As plantas anuais já é algo que nós não temos esse problema. O ciclo dela é rápido, ela sempre vai tentar produzir o máximo que ela conseguir. Como eu já disse, a grande característica da fase de produção da planta, da fase adulta dela, é ter o equilíbrio entre vegetação e produção. Ela tendo esse equilíbrio perfeito, esse ciclo roda há muito tempo. Então ele vai ter o balanço hormonal dela, é perfeito. Se a gente tinha aqui na fase juvenil, o balanço hormonal estava todo voltado para os promotores de crescimento. Na fase de transição estava um sobe e desce de hormônio ali. Na fase produtiva, na média dela, ela vai ter um equilíbrio. Eu tenho um tanto de hormônio promotor de crescimento e um tanto inibidor, que eles vão estar trabalhando em consonância para fazer com que a planta cresça e produza de forma harmoniosa. A grande característica dessa fase para as plantas lenhosas, que é a fase maior dela, então vai girar muitos anos, com um bom manejo de 15 a 20, dependendo do tipo de frutífera, isso passa para mais anos. Passou a fase de produção, a fase adulta, a planta, e nós entramos na fase de senescência, a fase de decrepitude, é onde a gente está caminhando para a morte, para voltar a ser adubo novamente. Então é uma fase que ela é marcada muito pelo quê? A perda do crescimento vegetativo, a planta perde o vigor dela. Então ela ainda consegue produzir, no início da fase de senescência, ela tem ainda uma alta capacidade produtiva, porque ela tem crescimento residual dos outros anos, então ela vai gastando as gemas produtivas, só que ela não tem capacidade de estar renovando essas gemas. Ela vai caminhar até um ponto e não vai ter mais o que fazer. É a renovação do plantio, tá? Que aí ela vai contribuir com os fornos de pizza, com a churrasqueira, com a festa de São João, e vai ter a função dela e a gente entra com um pomar novo novamente. Então a grande característica dessa fase é o que? A perda de crescimento. Ela vai ter um balanço de hormonal mais voltado para os hormônios inibidores, ok? E é uma fase que ela pode durar de 1 a 5, 6 anos, depende muito da espécie que nós estamos trabalhando. Tem espécies que são mais rápidas e vai rápido. Ela é uma fase que é importante nós aprendermos a identificar, porque na hora que a gente identifica que a planta está entrando em decrepitude ou senescência, é o momento ideal de começar a organizar um novo plantio ou já de entrar renovando, porque senão ela vai perder competitividade econômica ali e vai dificultar a minha vida. Então é um ponto importantíssimo a ser trabalhado aí. Fechou, jovem? Então, repassando as fases, a gente tem a fase de gestação, vamos dizer assim, que é a semente. A gente tem o período juvenil, que é o período de muda, que ela vem formando. Tem o período de transição, que é a adolescência da planta ali, que ela
está regulando os hormônios, a puberdade. Tem a fase produtiva, que é a fase adulta, que a planta vai crescer e produzir. Tem a fase de decrepitude, senescência, a fase do envelhecimento da planta ali até caminhar para a morte. Show de bola? Esse é o ciclo de vida da planta vindo de semente. E eu tenho certeza que algum jovem aí já tá com a pulga atrás da orelha querendo perguntar: mas Tatu, quando a gente faz de semente, não mantém característica genética. E na fruticultura nós priorizamos o uso de clones por meio de enxertia, por meio de estaquia, por meio de cultura de tecidos e outras formas de clonar a planta. Então como que fica esse ciclo? Porque um clone é uma planta já adiantada. A gente sempre coleta o material de propagação de uma planta altamente produtiva. Como que eu faço? Porque a muda enxertada desde do plantio ela já quer produzir. E isso é um ponto de atenção altíssimo. É uma pergunta perfeita essa. Porque nós temos de induzir o período juvenil no pomar durante a implantação. As plantas clonadas, a estaquia, a enxertia, entre outros, realmente elas vão querer produzir desde o comecinho. Eu tenho que induzir um período juvenil forçado nela, retirando as flores que eventualmente apareçam, para que ela cresça, para ela crie copa, crie corpo para começar a produzir. Então nós modificamos um pouco com a clonagem, com a propagação vegetativa, o período juvenil da planta, mas pensando no pomar, na implantação, é importantíssimo nós termos ele induzido na marra. E aí a gente trabalha com 1-2 anos de período juvenil e depois a vida segue normal. Segue o ciclo que eu falei até a planta entrar em senescência e nós renovarmos o plantio. Ok, jovem? É isso aí essa semana. Siga o Tatu no Instagram, Facebook, LinkedIn. Escute nossos episódios, mande para os amiguinhos. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. Um abraço e até semana que vem.